Bom, gente, primeiro, feliz de estar aqui, né, de novo, depois de um longo tempo. Confesso para vocês que senti bastante saudades, porque eu acho que esse aqui é o nosso, a expressão do inglês é a melhor, né? É o nosso powerhouse, é a casa do poder, é a casa da Bíblia. E aí eu decidi que a gente estudasse o Evangelho de Marcos, já nos preparando, eu vou fazer de tudo para ver se a gente consegue cobrir o Evangelho de Marcos inteiro antes da Páscoa. Porque daí a gente tem uma visão geral assim do ministério de Jesus, para a gente ter uma Páscoa com significado. São 16 capítulos, então claro que eu vou continuar intercalando com o Edu, mas espero que a gente consiga, senão a gente passa um pouquinho e tá tudo bem. O que eu quero é que a gente tente extrair de Marcos o máximo que nós pudermos. Eu vou começar então com uma breve introdução. Introdução, se você pode anotar em algum caderno à parte ou na sua Bíblia, mas vale a pena, se você tem aquela página inicial da Bíblia, talvez valha a pena para você ter alguns pontos importantes quanto ao Evangelho, porque eu percebo que não só no caso de Marcos, mas os Evangelhos em geral, às vezes a gente tem uma visão muito daquilo do que Jesus fez e falou em cada evangelho, mas esquece o que o evangelista, quem é o evangelista? O escritor do evangelho, quis anunciar, quis escrever. Então a gente costuma pegar do evangelho, até escrito lá, Jesus disse isso, isso, isso. É verdade, Jesus disse isso, isso, isso. Muito legal, vamos pensar, o coração do evangelho é a palavra de Jesus. Só que, quando você entende o porquê o evangelista quis colocar exatamente aquilo que Jesus disse em linha com o que ele falou no resto do evangelho, a mensagem geral fica muito mais poderosa do que simplesmente Jesus disse isso. Então esse é o ponto que vale a pena a gente entender quem era o escritor e o que o escritor quis fazer, ou o que o evangelista quis fazer. Então o nosso evangelista é Marcos, nome dele João Marcos. Esse João Marcos, ou só Marcos, ele é associado ao apóstolo Pedro. Então, para você ter uma ideia, existe uma documentação do ano 140 depois de Cristo. Se você quiser aprender mais sobre esse homem, anota aí para você brincar de Google depois. O nome dele é Papias, e Papias escreve que Marcos foi meio que um discípulo ou receptor das palavras que Pedro falou. Era a mão de Pedro. Literalmente. Então imagina a ideia. Pedro é o discipulador de Marcos. Marcos escreve o que ele aprendeu de Pedro e, consequentemente, escreve o evangelho. Agora, isso não quer dizer que Pedro falou assim: Marcos, abre o caderno, o pergaminho da época que eu vou começar a digitar. E começou a falar o evangelho. Não. Significa que talvez Pedro vai falando, Pedro vai pregando, Pedro vai ensinando e o camarada está lá fazendo a redação daquilo que ele está ouvindo. E num determinado momento ele pega essa tradição que era oral, vinda da boca de Pedro, e dá uma forma nos 16 capítulos de Marcos, o evangelho. Esse é o primeiro ponto que a gente tem. Então é importante lembrar que então este é o João Marcos, que a Bíblia declara como aquele mesmo camarada que acompanhou quem mesmo? Paulo. Paulo e Barnabé. Aonde? Para Chipre. Depois como chama isso? Sem falar o nome do lugar, como chama isso? O tema da aula do Edu. A viagem missionária. Se esse é o mesmo João Marcos, e nós cremos que seja o mesmo João Marcos, a pergunta que fica é: será que ele escreveu antes de viajar com Paulo ou depois de viajar com Paulo? E a resposta é inconclusiva. Agora, vale a pena a gente lembrar qual era o ambiente que esse João Marcos esteve. Então, por favor, alguém abre para mim aí em Atos 12:12 e leia. Atos 12:12. Rapidinho. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Que história é essa? Para quem não lembra, Pedro sai da prisão, Pedro tem que falar o que aconteceu. Para onde ele vai? Para a casa da mamãe do João Marcos. Lá tem reunião de oração. Lá tem gente orando, é uma casa de oração, é uma casa de gente de Deus.
Então eu vou lá porque eu vou falar o que acontece. Percebe? Então João Marcos já tem uma ligação por causa da sua casa, por causa da sua mãe, por causa da reunião de oração com Pedro. E tem o tio, né? E tem o tio que é Barnabé, que acaba de deixar ele num ambiente, assim, não dá pra você ser outra coisa, meu. Você vai ter que entrar nesse caminho. Então ele tem essas duas experiências, uma com o apóstolo Pedro, outra com o apóstolo Paulo, outra com Barnabé, e o embrião de tudo isso é a mamãe. É a mamãe que faz a sua reunião de oração em casa. Deixa eu expandir aqui uma das minhas grandes alegrias da semana. Eu liguei para minha mãe fez aniversário essa semana e ela falou assim, tem uma boa notícia para te dar. Eu falei, o quê? Ela falou, quinta-feira passada começamos uma reunião de oração em casa e eu chamei todas as minhas vizinhas e estavam presentes 16 pessoas para ouvir o evangelho. E por que eu fiquei muito feliz? Porque quando eu tinha 8 anos de idade, assim fizemos e nasceu uma igreja. Eu falei, na hora, mãe, deixa eu orar. Falei que nasça outra igreja no quintal de casa, para a glória de Jesus. E é uma alegria. Né? Então esse é o ponto, o ambiente da casa, o envolvimento com Pedro, o envolvimento com Paulo, o envolvimento com Barnabé faz esse cara aquilo que ele se tornou. Agora, também é bom lembrar que ele não é só um sucesso. Ele também tem as suas falhas, ele deixa Paulo e Barnabé na viagem missionária. Ele volta. Muitos argumentos são feitos a respeito disso. Não sabemos exatamente por quê. Foi medo, foi saudade, ficou irritado. O ponto é que, como a gente estudou já nas viagens de Paulo, ele vai embora. Ele tem uma ruptura com o apóstolo Paulo. Paulo fica, de uma certa forma, magoado. Paulo perde a confiança nele e é restaurada só no futuro, quando então Paulo menciona, sim, manda João Marcos que ele é útil, ou também, como diz a literatura paulina, recebam João Marcos se ele for visitar vocês. Dizendo, tá tudo bem, acabou o problema, eu já entendi, foi um momento da vida dele, o menino, e ele é pedra preciosa, ele é importante, tá bom? Composição do Evangelho de Marcos. Bom, eu tenho uma teoria pessoal, você pode acreditar, você pode duvidar, você pode discordar completamente, não há problema. Mas eu acho que nenhum dos evangelhos, já expandindo para os outros, foi escrito depois da destruição do templo. E por que eu digo isso? Isso é algo pessoal. Porque eu não acho que se você tivesse naquela época, o templo fosse destruído, você não ia escrever isso. Você imagina o templo, onde a gente lê lá, e Jesus estava ensinando no templo, e Jesus curou alguém lá na porta do templo. Aí o templo é destruído e você fica quieto. Eu não gosto, eu não quero falar nada sobre isso. Eu acho que qualquer um falaria. É o ponto máximo, é o centro espiritual. Então, se tem a década que a gente pode colocar que o Evangelho de Marcos foi escrito, nós vamos falar provavelmente entre talvez a década de 50, talvez a década de 60, mas não depois de 70. Porque em 70, depois de Cristo, foi quando o templo é destruído. Então, esse é um outro ponto importante. Marcos não toca nesse assunto, não menciona nada. Então, se a gente está falando entre década de 50 e década de 60, mesmo sendo uma data flexível e que a gente não sabe exatamente onde foi, bem-vindo, sente. O ponto importante é que o Evangelho de Marcos é tido por toda a tradição como o primeiro evangelho a ter sido escrito. Então não faça o equívoco de, porque os evangelhos estão Mateus, Marcos, Lucas, João, foi escrito primeiro Mateus. Não. A ideia é que Marcos foi o primeiro evangelho escrito, e aí que tem uma hipótese muito importante para vocês entenderem. O evangelho de Marcos é escrito, Mateus e Lucas tiram a informação inicial de Marcos e escreve o evangelho deles. Ok? Existe até uma porcentagem disso. Um dos evangelhos, se não me falha a memória, é Mateus, tira de Marcos, estatística, parece que o número é 91% do conteúdo, alguém batendo lá, dá sinal para ir para outra porta, 91% e Lucas, se não me falha, 50 e pouco por cento. O ponto importante a fazer aqui é que se acredita que a fonte inicial é Marcos, e Marcos, além de ouvir de Pedro, talvez ouve também da tradição oral, porque naquela época ainda está o boca a boca, cada um ouvindo uma coisa. Eu estava lá na multiplicação dos pães. Eu estava lá no Monte das Bem-aventuranças. Eu estava lá quando o endemoniado foi
foi liberto. Então tinha várias pessoas falando, comentando. A notícia ainda era fresca. Bem-vindo, irmãos. A notícia ainda era bem fresca sobre o que estava acontecendo. Então, Marcos, juntos com a tradição oral, o primeiro. Vem Mateus, vem Lucas, pega dele. E vem João por último, o último evangelho. E aí João já não está dependendo de mais nada, porque a linguagem dele já é uma linguagem da total espiritualidade dentro do evangelho. É como interpretar os eventos da vida de Jesus com uma ótica totalmente espiritualizada. O que é o significado espiritual do negócio. Então esses três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, por isso que eles são chamados os evangelhos que têm algo em comum, uma visão em conjunto. E esse termo para isso é evangelhos sinóticos. Eles têm uma visão em conjunto, eles falam da mesma coisa. E o porquê disso eu acabei de falar. Porque provavelmente eles tiram tudo de Marcos, aí vem Mateus, aí vem Lucas e finalmente depois vem João. Tá bom? Quem é o destinatário dessa carta? Marcos está escrevendo para gentil. Marcos está escrevendo para gente que não tem conhecimento da Torá, que não tem conhecimento da instrução, que não tem conhecimento da lei. Isso explica por quê. Marcos, a gente vai ver isso, porque a gente vai estudar capítulo por capítulo, toda hora que ele fala alguma coisinha que tem a ver com o costume judaico, ele explica. Se por acaso Marcos decide usar uma palavrinha que é aramaica, ele fala o que significa a palavra. O judeu jamais precisa falar isso, é a vida deles. Tá com a cabeça lá no rolo o tempo inteiro. Mas para um outro público você tem que explicar, senão o cara, opa, o que? É como eu mostrei a página para vocês, né? O que? Se eu não explicar, não vai ter como, é igualzinho. Então ele está escrevendo para um público gentil, e se você quiser label, se você quiser falar quem é esse público gentil, o número 1 da lista são os romanos. Porque existe também uma outra teoria de que Marcos, quando ele escreve o seu evangelho, ele está em Roma. Chamado também algumas vezes nas próprias escritos neotestamentários como a Babilônia da época. Claro que não é Babilônia aqui, é referência à Babilônia, mas que Roma era como a Babilônia. E que Marcos então escreve provavelmente de lá, estando lá, há quem diga também que talvez nos últimos dias de Pedro, nos momentos finais, escrevendo acima de tudo para a igreja romana. Quem é a igreja romana? Os que haviam acreditado em Jesus de Nazaré em Roma. Então o público dele é gentílico, o público dele possivelmente são os cristãos de Roma. O Marcos ele faz vários destaques, e dentro desses destaques eu queria fazer somente 2, porque o resto nós vamos ver através da análise do Evangelho. O primeiro destaque é, ele tenta dizer mais o que Jesus faz do que Jesus disse. É mais ação. Marcos gosta da palavra assim, e imediatamente aconteceu isso, isso, isso. E imediatamente aconteceu aquilo, aquilo, aquilo. Ele dá uma continuidade no livro, ele dá o que a gente chamaria de uma fluidez no evangelho. De um evento para o outro, de outro para outro, de outro para outro, tentando mostrar o movimento do evangelho, o movimento de Jesus. E um outro destaque que eu gostaria de fazer é o chamado segredo messiânico. Marcos é o evangelista que menciona de maneira muito específica, algumas vezes, um comportamento de Jesus, que é o comportamento de, depois de fazer um milagre, ou depois de fazer algo que todo mundo ficava, o que é isso? Jesus falava, não conte pra ninguém. Ou, vai lá pro sacerdote e se resolve com ele lá. Por que Jesus falaria isso? Por que Marcos está querendo mexer com esse negócio? Para mostrar que Jesus queria que o povo entendesse o que ele é, não simplesmente por engolir o seu poder, mas por aquilo que ele era, por aquilo que ele foi. E não, ele fez um milagre, então tem que aceitar. Porque se fosse assim, fácil, né, gente? A gente tem um exemplo maior de todo o Antigo Testamento, acima de tudo a lei, que o povo viu milagre, 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 milagre e acabava não acreditando em Deus. Qualquer climazinho que dava, vamos voltar para o Egito. Não era assim a ação do povo de Israel? Então milagre não resolve o problema. Se resolvesse a nação de Israel, depois da primeira praga, tinham virado o povo mais obediente da terra. Porque alguém já viu um rio transformar em sangue? Não. Então, viu o primeiro, Deus, agora nós somos fiéis porque a gente viu um milagre absurdo. Mas isso não acontece. Então, Jesus, na metodologia dele, estava ao contrário. Sim, tem milagre acontecendo. Sim, isso é manifestação de Deus. Mas não é nisso que você tem que se apegar.
Porque no dia a dia a vida não vai ser baseada em milagres, vai ser baseada na fé, naquilo que você acredita, porque o justo vive pela fé. Alguma pergunta? Deu para ter uma ideia de um esboço aí de Marcos, quem é esse camarada? Eu acho importante a gente ter isso em mente para a gente ficar mais conectado com o Evangelho. Então vamos lá, capítulo 1, abre lá, nós vamos fazer igual fez com Esther, vamos digeri-lo verso por verso. Diz assim, então, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Abre para mim alguém, só para você ter a noção, alguém abre para mim em Mateus capítulo 1, verso 1, outro abre para mim em Lucas capítulo 1, verso 1, e outro abre para mim em João capítulo 1, verso 1. Correndo, rápido. Só fala quem faz o quê pra gente não perder tempo. Achou, leu. Lucas 1. Próximo, só preciso de Mateus, preciso da ordem. Mateus, Lucas, João. Vai lá. Mateus 1, só isso. O livro a genealogia de Jesus Cristo. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Legal. Lucas. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para concluir, mais um Gênesis 1 de cor. Não precisa abrir, né? Bereshit bara Elohim et haaretz ve'et hashamayim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeira coisa linda que Marcos faz. Marcos escreve baseado na plataforma de Gênesis. Princípio. Primeira palavra, princípio. Nós estamos falando aqui sobre início, como Gênesis fala princípio. Só que aqui não é princípio da criação, como foi no Gênesis. Aqui não é o princípio do João, que talvez venha antes da criação. No princípio era o verbo, porque o verbo tem que falar para depois haver ou haja luz. Então o princípio de Gênesis é princípio criacionista, o princípio de João é um princípio prévio à criação, porque tem que primeiro haver palavra para depois haver manifestação da matéria, certo? Mateus vai lá falando de genealogia, o início dele é quem é a cronologia, quem são os ancestrais e o que deu, certo? Lucas fala pra gente sobre história. Alguns jornalistas tentaram escrever, muita gente tentou fazer, mas eu vou dar uma visão mais elaborada. E Marcos, nosso querido Marcos, fala o quê? Não. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, e para não ter dúvida, o Filho de Deus. Princípio do Evangelho. Evangelho, lembre que a palavra no grego, ela é literalmente significado de boas novas, de boas notícias, e daqui que vem tudo isso que a gente pega quando a gente fala evangelho. É claro, para você ter uma ideia, se você se perguntar aonde aparece, por exemplo, em Mateus, que é o primeiro evangelho da Bíblia, né? No livro, eu quero dizer. Na sequência, a palavra evangelho só vai aparecer, na verdade, uma tradução dela no capítulo 4. Você poderia ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No 4 você vai ter a menção de evangelho. Na maioria das traduções não vem escrito como evangelho, vem escrito como boas novas. Abre aí alguém, por favor, em Mateus 4, 23 e lê para mim. Só para você sentir o que eu estou falando na pele. Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e as doenças entre o povo. Legal. As boas novas. Qual que é a palavra no original grego? O evangelho. Mas é interessante que em Marcos, desde o início, a tradução que a gente ganha como a tradução melhor escolhida pelos tradutores não é as boas novas, é o evangelho. Então, daí que vem inicialmente, já que esse é o primeiro evangelho, a nossa ideia de os evangelhos, posterior, claro, a Marcos. Ok? As boas novas do reino. E essas boas novas, essas boas notícias, elas vêm da fonte que é, presta atenção o que esse cara está fazendo. Jesus. O que é Jesus? O que significa Jesus? Jesus, Yeshua, salvação. O que é Cristo? Cristo, ungido. Por exemplo, quando eu falo Yeshua HaMashiach, eu estou falando salvação, Jesus, salvação, Mashiach, o ungido. Hebraico. Quando eu falo grego, Jesus Cristo, eu estou falando da mesma forma. Salvação e ungido. Cristo, ungido. Além de então desse evangelho, esse ser o princípio, o
se eu posso dizer assim, o Bereshit, o início, mas no novo, de Jesus Cristo, da salvação do ungido, ele é também o Filho de Deus. Então ele não é um ser, presta atenção, ele não é um Messias que é um Salvador que nasce do nada. Ele é o Filho de Deus. Por que que isso é extremamente importante, essa menção simples de um verso? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque Marcos, se você continuar lendo, ele não vai falar nada disso aqui. E Jesus, o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, estando ela grávida, veio... Tarararara. Não. Ele corta todo esse aspecto, ele não entra nesses detalhes. Ele vai diretamente no ponto. O ponto aqui é Jesus, o Cristo, Filho de Deus, ele então vem dos céus. Como foi isso? Alguém que escreva. Agora, presta atenção. Se você vai escrever o primeiro evangelho, se você está escrevendo para gente que não está esperando Messias nenhum, porque os gentios não estavam esperando Messias nenhum, por que que você escreve só isso, ao invés de dar toda a bula? Porque não seria normal você pensar e falar isso? Não, meu público-alvo não é gente que tem pedigree de expectativa messiânica. Meu público-alvo é gente que não sabe nada. Então eu vou ter que falar para eles que esse Jesus que aconteceu, ele nasceu concebido pelo Espírito Santo e tal, tudo aquilo que mais tarde o credo apostólico vai dizer de maneira bem clara. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Oh. No worries. E Jesus Cristo, vai falar todo o negócio e simplesmente você julga que esse seria o normal a fazer, esse seria o mais interessante a fazer. Por que que ele não faz? Eu acho que uma das razões que ele não faz é que quando a pessoa estava simplesmente lendo o evangelho, como acontece hoje, como acontece em qualquer momento na história, esse evangelho era explicado. O cabo da tomada lá atrás. Aquela tomada lá, ó. Ou atrás, mano? É lá, acho que tá puxado, ó. Dá uma empurradinha. Ligou, acendeu ali já. Então, o evangelho, ele é explicado. Certo? A Bíblia não é explicada. Não é assim? Você lê a Bíblia, se não tivesse necessidade de explicação, não teria necessidade de igreja. Ela é Explicada. explicável. Né? Por que a gente passa desde o início da história da igreja? E se você antes do povo de Israel, quando Neemias, Esdras fazem a reconstrução lá do templo, o que a Bíblia nos diz? Eles chamam o povo, fica todo mundo de pé, eles falam, traz o rolo, eu vou explicar porque ninguém está entendendo mais nada. Vou explicar palavra por palavra. E para aqueles que não entenderem a língua, nós vamos traduzir, porque tem que ser falado. Então, ele está escrevendo sabendo que ele vai escrever, vai continuar falando, vai continuar lendo, mas ele vai explicar diante das necessidades. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.